Apresentação: Jorge Luiz. Jorge Luiz. Muito bem, estamos de volta, 5h30, né? 5h30, nós já estamos de volta através dos aplicativos, de modo especial do aplicativo Radiosnet, do site da Rádio Imperial, o Radinho também, né? Já sintonizado conosco, e estamos também aqui através do Facebook com uma live. Então, uma galera que quiser já pode entrar lá no Facebook da Rádio Imperial, já estamos com uma live lá no Facebook, né? Nós hoje vamos conversar com a Ana Clara Bittencourt. Ela é psicóloga clínica, pós-graduada em psicologia positiva, e a gente vai estar hoje conversando sobre um tema realmente muito importante, que é exatamente o Setembro Amarelo, né? Que é a prevenção ao suicídio. Eu quero agradecer mais uma vez a Ana Clara Bittencourt, que aceitou o meu convite, o convite da Adriana, para que nós pudéssemos conversar com a nossa audiência aqui em relação a esse tema tão importante. Seja bem-vinda mais uma vez, Ana Clara Bittencourt. Olá, Jorge, muito boa tarde. Que bom estar aqui de novo com você para ajudar a trazer mais compreensão e mais luz sobre esse tema que é tão importante. Obrigada, Adriana, novamente pelo convite, por estar fazendo essa parceria aí entre nós, esse meio de campo aí. E também quero agradecer aos ouvintes, dar boa tarde para os ouvintes, para as pessoas que vão participar aqui da live com as suas mensagens. Então, muito obrigada por mais uma vez eu estar aqui. É verdade, Ana. Bom, todo mês de setembro é um mês importante, né, Ana? Porque nós levantamos um tema realmente muito importante, né? Que é o Setembro Amarelo, né, Ana? E não tenha dúvida, você, como estudiosa, psicóloga clínica e pós-graduada em psicologia positiva, né? Principalmente aí pela sua pós-graduação, que eu acho que tem tudo a ver com esse tema, né? Vamos falar primeiro da importância de nós termos uma data específica para lembrar desse tema, que é o mês de setembro, né, Ana? Sim, essa realmente é uma campanha, hoje em dia, ela é uma campanha reconhecida mundialmente e é uma das campanhas que mais agrega conhecimento à população, ou seja, tem uma repercussão social muito grande e muito importante, porque falar sobre suicídio é muito importante. O suicídio hoje já é considerado uma pandemia, né? Então, olha só a importância de estar falando aqui no seu programa sobre esse tema tão relevante. E sim, é importante ter um dia para que a gente chame a atenção do mundo, né? Para falar sobre algo tão necessário, tão estigmatizado ainda, e embora nós tenhamos que ter esse cuidado todos os momentos da nossa vida, todos os dias, todos os meses, né? Mas as campanhas, elas têm um poder muito bacana, que é mobilizar a população para aquele momento. Eu estou até de amarelo para prestigiar aí o trabalho, você também. Também, né? Estamos aqui para isso, né? Para mostrar a necessidade de olharmos para esta questão. Não tenha dúvida disso. E o interessante, Ana, é que não envolve, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, poxa vida, os orientais, eles são tão centrados, eles são, se você pegar, por exemplo, o Japão, a Coreia do Sul, por exemplo, que são países extremamente desenvolvidos, né? Mas que existe também um alto índice de suicídio. Então, quer dizer, essa questão ela passa muito
Por exemplo, a questão de países desenvolvidos, mais desenvolvidos, menos desenvolvidos, mais tecnológicos, menos tecnológicos, mais ricos, menos ricos, quer dizer, ela está muito aquém disso, né? Porque o oriental realmente ele tem uma cultura totalmente diferente da nossa aqui, ocidental, mas existe também lá um alto índice de tentativas ou do ato em si, a prática em si do suicídio. É impressionante isso, né? Uhum, uhum. Olha só, eu tive fazendo algumas pesquisas para trazer aqui para os seus ouvintes, né? Eu até imprimi aqui porque eu não queria me confundir nesses dados. Olha só que importante. De acordo com uma campanha feita pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, no ano de 2019, eram 700 mil suicídios registrados ao redor do mundo. 700 mil suicídios em 2019, não levando em consideração aqueles casos subnotificados, que não foram efetivados, que tiveram apenas tentativas. 700 mil. É muita coisa. Já os dados estimados de suicídio, situações que vão levar pessoas ao suicídio, passa de 1 milhão de casos no mundo. Ou seja, a Organização Mundial de Saúde, ela prevê que os casos estimados vão sendo aumentados a cada ano. Em 2022, foram 16.262 registros, uma média de 44 suicídios efetivados por dia. É muita coisa. Só em 2019 foram 14 mil. Olha 2022 o salto que deu, 16.262. Em 2023, nós já temos uma percentagem ainda maior, e isso chama muita atenção. Você está falando do Japão, é sim uma potência, um país com alto índice de suicídio, porque são pessoas que lidam com outras demandas, mas que lidam muito com a automatização, e elas aprendem cada vez mais a guardar as suas emoções. Desculpa, perdão. E, por outro lado, Jorge, a cultura também do país conta muito. Então, a gente vê que esse panorama da campanha do Setembro Amarelo, nós não falamos só no Brasil, obviamente. Aqui no Brasil, quem está à frente da campanha é o doutor José Geraldo da Silva, isso. E ele está à frente da presidência da Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, esses dados recentes que eu trouxe de uma organização, de uma instituição muito séria, que estuda e fala sobre os problemas de saúde mental ao redor do mundo, posicionando muito também aqui no Brasil. 44 pessoas morrendo por dia de suicídio, isso é muito grave, né? Agora, Ana, demais, muita coisa, né? Agora, a pergunta, vocês que são estudiosos, né? Os psicólogos, eles têm o dom, né, de ver e de enxergar coisas que nós que não somos da área não conseguimos, né? Que fatores? Porque você falou das doenças psicológicas, né? E nós, de fato, nós temos vivido realmente dias extremamente corridos, né? E nós temos também essa nossa tecnologia, essa tecnologia que nos aproxima, não é?
Até bem pouco tempo atrás seria impossível, você teria que vir aqui ao estúdio, por exemplo, né, para nós podermos realizar essa entrevista até um bem pouco tempo atrás. Hoje, eu poderia estar fazendo esse programa, por exemplo, de casa, né, iria sair no rádio normalmente, os ouvintes iriam acompanhar, e você no teu consultório não teria problema nenhum. Então, nós vivemos hoje um mundo, de fato, que as coisas avançaram e vieram assim, principalmente em termos tecnológicos, de uma forma muito intensa nos últimos tempos, né? Você acha que isso tem a ver também e acaba mexendo também com o psicológico? Você acha que essa correria é o conjunto da obra desse mundo que nós vivemos hoje? Por que tantos casos? Porque eu acredito que, eu não sei se no passado esses índices eram tão altos quanto hoje, porque tem que ter uma linha de investigação, né, Ana? Como é que você vê isso? Isso. Excelente questão que você trouxe. Nós vivemos num mundo onde a inteligência artificial está cada vez mais entrando na nossa vida. Isso tem um lado muito bom, que é esse aqui que você está falando, dentre outros aspectos, né? Hoje eu tenho paciente na Europa, nos Estados Unidos, no México, em Portugal, e isso é uma facilidade para a gente trabalhar. Mas o que a gente percebe? Primeiro, como o primeiro vetor, o primeiro aspecto relacionado a esse número absurdo, assustador de suicídio, são os transtornos mentais. Principalmente a depressão, e aí é o transtorno do humor, que dá margem para a depressão, e também para o transtorno afetivo bipolar. Então, todas as pesquisas hoje apontam que os fatores que mais predispõem as pessoas a cometerem suicídio são os transtornos psiquiátricos, doenças mentais. E é aí que eu já faço um gancho para uma próxima pergunta que eu sei que você vai fazer. Como fazer a prevenção? Não é isso? Então, agora, o agravante da inteligência artificial é importante da gente falar, sim. Com a pandemia, todos nós ficamos enclausurados, de certa forma, né? De forma muito concreta, e depois isso foi mudando. A inteligência artificial nos ajudou nesse momento e nos prejudicou. Recentemente, uma amiga minha disse para mim no Instagram: nossa, amiga, eu estou com muita saudade de você. Eu falei: eu também, a gente não consegue se ver. Aí eu tive um insight e eu disse para ela: Margot, sabe por que eu acho que a gente não tem marcado para se encontrar? Porque eu vejo você falando no Instagram e, de alguma forma, isso mata a saudade. Virou instantâneo. Sim. E, ao mesmo tempo, eu tomei um susto com o insight que eu tive. Estamos nos relacionando menos fora do casulo. Esse é um ponto, como mais um fator. Outro fator, claro, sempre vai haver, né? O fator sociocultural econômico. Esse é um outro fator que predispõe as pessoas ao suicídio. Um outro fator é o estigma. Esse é o maior fator. A inteligência artificial trouxe, por um lado, um afastamento muito grande das pessoas. E aí, como que as pessoas vão perceber os sinais e sintomas que alguém possa estar mostrando? Estamos assim, nem sei onde está meu celular, aqui. Estamos assim a maior parte do tempo, e não assim. Nós precisamos mudar isso, Jorge. Sim. Nós precisamos voltar a nos relacionarmos com as pessoas de forma presencial, de forma, de fato, afetiva, porque esse isolamento, essa lacuna que está se criando, ela é perigosa. Então, as redes, o meio digital, tem uma faca aí de dois gumes para nós. E os nossos jovens
crianças e jovens estão cada vez mais predispostos, por exemplo, a entrar em sites que incitam o suicídio. Que loucura isso, né? Grave, Muita coisa. né? Tem jogos de computador que os adolescentes fazem apostas. Opa, peraí. Tem comunidades dentro desses jogos que incitam os adolescentes a se cortarem, a botar fogo dentro de casa. Eu vou fazer um apelo aqui no seu programa para os pais, os responsáveis de crianças e adolescentes. Pelo amor de Deus, olhem os quartos dos seus filhos, olhem para os seus filhos, se interessem pela vida deles, procurem saber com quem eles estão falando nas redes, o que eles estão fazendo, quais são as salas de bate-papos que eles entram. Porque hoje está muito, muito perigoso isso. Então, a gente tem que ter um olhar alerta. E aí, Jorge, para uma criança, vamos falar de um adolescente, tá? Que já está numa fase de crise, numa fase um pouco mais complicada, com várias questões aí aparecendo, identidade que está se formando, caráter e personalidade. Se ela está num momento difícil, de uma crise existencial, ou mesmo começando a surgir aí um quadro melancólico, depressivo, ou mesmo de ansiedade, ela é presa fácil das pessoas mais maldosas que entram nessas salas para capturar essas pessoas. E aí o risco dela se envolver numa situação dessa é muito grande. Você concorda comigo? Faz sentido? Não, faz total sentido. Agora, Ana, porque o que acontece? Qual seria, inclusive, a relação, por exemplo, daqueles resquícios que, por exemplo, uma criança, ou um jovem, um adolescente traz do seu passado, eu diria, já a partir dos seus 18, 19, 20 anos, que pode levar a um caso de uma complicação dessas. Por que eu estou dizendo isso? Porque, logicamente, um professor numa sala de aula, no universo de 30, 40 alunos, fica difícil para ele ter aquela percepção. Talvez ele vá até perceber, porque aquele que normalmente está mais no cantinho, está mais isolado, na hora do intervalo ele não tem aquela coisa de participar, embora isso daqui também seja um grande problema. Eu sou obrigado a concordar com você, porque na minha época na escola nós estávamos jogando futebol na hora do intervalo, né? Então ficávamos doidos para o sinal tocar para você ir para a quadra, jogar uma bola, participar de uma atividade. Hoje em dia o pessoal fica doido porque em sala de aula a gente percebe muito isso. O aluno ele sai, vai para o intervalo e ele está merendando, cada um num canto, agarrado no telefone celular, né? Sim. Mas, de qualquer forma, você acha que tem relação? Porque às vezes a pessoa ela acaba se cercando, né, daquela realidade do seu mundinho que ela vive dentro do telefone celular. Isso pode ocasionar um problema no futuro, porque você falou você chegou a falar, inclusive, pelo menos eu entendi, a questão dos laços, né? Do contato. Você falou para a gente tirar menos isso e mais isso daqui, mais interação pessoal, né? Então você acha que pode ter esse problema, Ana, a nível de uma criança que tem pouco, ela se relaciona pouco, junto com os seus colegas, depois ele vai para o ensino fundamental 1, vai para o ensino fundamental 2, depois está no ensino médio. Existe a possibilidade e a importância, é claro, de um psicólogo identificar isso dentro de uma sala de aula
a prevenção de um possível problema? Então, aí a gente fala de uma coisa micro e macro, né? Micro porque é uma célula, a sala de aula, e macro porque é o mundo. Esse indivíduo, esse sujeito, criança ou adolescente, ele traz uma história, né? Às vezes, ele traz ali um transtorno psiquiátrico grave que precisa ser olhado, e às vezes não é porque a família não se deu conta, não é porque ele interage muito pouco e aí a família acha que ele é só tímido, não é porque às vezes na escola ele fala com um e com o outro, ele fala, é o jeito dele. Nós nascemos, somos seres sociais. E nós nascemos para nos socializarmos. Quando isso, de alguma forma, é restrito, nós temos que olhar com um olhar diferenciado para isso, né? Então, é importante entender que, às vezes, aquele adolescente vive, sim, num meio familiar altamente desestruturado. E, às vezes, não, Jorge. Às vezes, as coisas fluem bem dentro da família, mas isso faz parte de uma individualidade daquela pessoa, que, às vezes, no meio social, leia-se escola, sala de aula, algo acontece e explode, aquilo aparece de alguma forma. Mães, coordenador de disciplina, orientador escolar, o professor, ele pode observar detalhes, mas o que está acontecendo? Você falou muito bem, o professor ele está assoberbado de tarefas. Eu tenho 2 irmãos, um pedagogo, a minha cunhada pedagoga, a minha irmã é professora de 3 escolas, 2 municipais e uma particular. E ela trabalha, Jorge, uma coisa absurda, né? Porque o professor trabalha em sala de aula para lidar com essa multipluralidade de pessoas e de questões hoje em dia, e ainda tem que adotar o digital para ajudar a dar aula, hoje é cobrado, esperado isso do professor, e ele está assoberbado de questões. Quem olha para esse professor? Boa. Ninguém olha para os professores da rede, não. No colégio particular, isso é um pouquinho diferente, porque eles têm uma dinâmica um pouco diferente. Mas me chegam notícias das escolas com situações assim escabrosas. E o professor está ali na linha de frente. Então, o poder público tem que olhar para a educação de uma maneira diferenciada, para que esse professor possa olhar o seu aluno que convive com ele 4, 5 horas. Tem alunos que vão de manhã à tarde. Então, ali seria um meio que possibilitaria o alerta para isso, mas às vezes o professor não consegue perceber, porque não dá conta de perceber tanta coisa, né? E aí o problema surge. Entende? Não, realmente, Ana, você não tem a dúvida disso. Realmente você falou um negócio muito importante aí, né? Quer dizer, as escolas hoje, tanto aluno quanto professores, porque o professor ainda tem a questão da parte burocrática, porque ele não chega ali da aula, acabou, não. Ele faz a preparação da aula, depois ele leva trabalho para corrigir, ele tem prova para corrigir. É muita coisa, e realmente você tem toda a razão. Como é que está a saúde mental desse profissional, né? Exatamente. É injusto culpá-los, responsabilizá-los 100% por isso. E se colocar mais essa responsabilidade também para o professor, não tem como. É muita coisa, é muita carga em cima de um profissional, né? Então, eu volto a dizer, Jorge, do poder da família, né? A família tem que estar atenta. Essa campanha do Setembro Amarelo, se precisar, peça ajuda, está relacionado, e eles estão divulgando muito, o doutor Antônio Geraldo está divulgando muito, que a importância de diminuir o estigma
sobre os transtornos psiquiátricos, transtornos mentais. Eles entendem que a melhor prevenção é observar, perceber os transtornos mentais mostrados pelas crianças, pelos adolescentes, pelos adultos. Quando a gente tratar a doença mental, o transtorno mental, com menos estigma, preconceito, rejeição, discriminação, a gente consegue se aproximar mais das pessoas e se tornar ponte de ajuda para elas. Logo, nós vamos estar mais atentos aos sinais e sintomas que uma pessoa possa nos mostrar em relação ao suicídio. E quais os sinais, num primeiro momento? Quais os sintomas, Ana? Porque nós teríamos tantas coisas para falar e está passando tão rápido aqui, né? E tanta coisa importante que nós falamos até agora. Quando você acha que dispara o gatilho e a pessoa tem que se ligar e falar, opa, tem coisa errada aqui? Muito bom. Mudança de comportamento. A pessoa é alegre, ela se entrosa, e aí ela vai passando, vai mudando, como se ela fosse murchando. Fiquem alerta. Essa é uma mudança de comportamento super importante. A outra, uso de drogas, de álcool, das substâncias psicoativas. Outro detalhe que se tem que ficar em alerta. Depressão, né? Isso eu falo em todas as faixas etárias, tá? Até no idoso, porque a gente acha que não, mas tem muito idoso que comete suicídio. Isso já é pesquisa da OMS, Organização Mundial de Saúde. Então, é importante perceber se a pessoa mudou de comportamento, chega junto, pergunta, se interesse, mostre alteridade, mostre empatia para que aquela pessoa tenha a coragem de se abrir e de falar sobre os pensamentos de morte e de suicídio. Algumas pessoas, Jorge, só para complementar aqui, elas planejam o suicídio e estão rindo. E quando vê, cometem o suicídio. Então, é preciso observar, tá assim com o ouvido aberto para ouvir os sinais que a pessoa te dá, sabe? E não seja crítico, não julgue essa pessoa que fale para você, eu penso em me matar. Pelo contrário, essa pessoa precisa de acolhimento, de colo, essa pessoa precisa de afeto e de socorro. Procurar os profissionais adequados para isso. Psiquiatra, psicólogo ou então um médico. Abrir a boca e pedir ajuda. Muito bem. A Ana está comigo aí? Caiu? Não? Eu estou aqui, está meio paradinho. Não, mas voltou. Deve ter sido a internet que deu um pico de energia aí na transmissão. Tá legal? Tá bacana? Ah, então tá. Bom, falta aqui 1 minuto, Ana. Nós temos aqui algumas participações aqui, eu queria mostrar para os nossos ouvintes. Primeiro, a participação aqui da Adriana. Eu quero agradecer mais uma vez aqui a Adriana, que viabilizou aqui a entrevista hoje com a Ana Clara Bittencourt. Parabéns, Ana, por trazer esse assunto, né? Empatia sempre, mude sua rota, mas não desista no caminho. Que possamos ter a conscientização sobre o assunto, ajudar no acolhimento de pessoas que precisam de suporte emocional, evitando discursos preconceituosos e sem efetividade. É isso mesmo. Maravilha. Falou muito bem, né? Também participando conosco aqui a Rafaela Castilho. Boa tarde, Jorge e Ana Clara. Passando para deixar meu agradecimento. Sou suspeita para falar da competência de vocês. Ô, Rafaela, obrigado, querida. Palavras tão carinhosas, né, Ana? Muito. A Adriana fez uma gentileza aqui. Ela colocou os telefones, os contatos da clínica da Ana, né, que é o Foco e Bem-Estar, né, tem lá o site focoebemestar.com, né, Foco e Bem-Estar, e também o telefone, o 2242-0310.
10 e está também no Instagram, que é @foco e bem-estar. A Marilene participando conosco, mandando aqui uma mensagem também para nós. Jorge Luiz e Ana Clara, psicóloga, boa tarde, estou assistindo vocês. Uma feliz tarde de terça-feira, fica com Deus. Obrigado, querida. Muito obrigado pela sua participação, né? A nossa querida culinarista, professora, debatedora aqui do programa, Olivia Wendling. Parabéns, Jorge, pela entrevista. Como precisamos espalhar esses alertas? Os pais necessitam, sim, acompanhar a vida de seus filhos. Parabéns, Ana Clara. Obrigado, Olivia, pela sua participação aqui também no nosso programa. Ana, agradeço mais uma vez a sua participação. Passou tão rápido, mas eu tenho certeza que você vai voltar aqui ao nosso programa para que a gente possa continuar falando aqui no programa. Isso aqui é um espaço realmente importante que a gente precisa muito, né? Nós atingimos muita gente, tanto pela internet, quanto pelo rádio, quanto aqui com áudio e vídeo pelo Facebook. Então, quanto mais pessoas, melhor, para nós divulgarmos esse tema que é tão importante e tem mesmo que ser falado. Agradeço mais uma vez a você, minha amiga. Jorge, eu sou só gratidão. Gratidão porque estou sempre sendo parceira de vocês. Isso para mim é uma honra, sabe? É muito importante, muito bom a gente poder compartilhar com as pessoas o conhecimento que a gente tem e agregar na vida das pessoas. Essa é minha missão com a minha profissão. E eu quero deixar um recadinho aí por final para as pessoas. Se precisar de ajuda, meus dados foram passados aí. Se eu puder ajudar, eu estarei disponível. Obrigada, Adriana, a Rafa, a todos vocês que participaram, deixando suas perguntinhas, suas palavras amorosas aí. O mundo precisa de amorosidade, de generosidade. E sim, essa é uma causa minha, sua, de vocês que estão em casa. Essa é uma causa nossa. Sempre sim para a vida. E depende de nós podermos ajudar, já que nós temos essa facilidade, esse meio de comunicação. Então, sim, vamos ajudar, tá? A vida sempre. Se precisar de ajuda, não esqueça de abrir a mão, estender e pedir essa ajuda. Chama a gente. Jorge, obrigada mais uma vez. Obrigado. Eu é que te agradeço. Até a próxima, se Deus quiser. Até. Conversei com a nossa querida Ana Clara Bittencourt, psicóloga clínica, pós-graduada em psicologia positiva, um bate-papo realmente muito importante que vai continuar ali na página do Facebook da Rádio Imperial. Os contatos dela estão ali nos comentários. Grande abraço, amanhã, se Deus quiser, a gente se fala. Fiquem com Deus. Tchau. Até. CYJ 479, Rádio Imperial.